As influências do mundo externo, o que você escuta, reproduz sem perceber em muitos casos. E quando o barulho não tem significado, quando o audiovisual não tem sentido, o seu cérebro passa a não ter sentido também. E agora, em palavras, tentarei ilustrar para ti o quanto o seu cérebro é tratado mal. Você sai na rua, trabalha, passeia, vai no supermercado e durante todas essas atividades e destinos, encara muita poluição sonora e visual, principalmente se vive em uma cidade grande como São Paulo. Pois bem, ao chegar em casa, o que deveria fazer? Silenciar essa mente, se desintoxicar dessa poluição, desse excesso. Porém, liga a TV, mexe no celular, procrastina, coloca uma música bem alta para se distrair enquanto faz as suas tarefas. E no fim, você passou o dia inteiro bombardeando a sua cabeça com excessos e sons sem sentido, enquanto provavelmente não escutou em nenhum momento a sua consciência. E isso explica muita coisa. O seu corpo cansado sem que saiba o porquê, o seu raciocínio lerdo e você mesmo julgando as suas ideias ruins, seu desempenho também caindo enquanto coloca a culpa em alguma suposta injustiça. No fim, você deixa sua mente em ruínas e não consegue explicar as consequências porque nem sequer percebe a cova que cava para si mesmo. Você pensa que não, acha que não faz mal, que por não sentir nada enquanto se distrai ou usa o celular, então a distração não causa nenhum problema. Entretanto, a conta chega, só que você não paga com dinheiro como as besteiras que compra por aí. Essa conta você paga com a sua sanidade, com o declínio da sua consciência, mal conseguindo pensar e se importar com você, de tão vazio que está. E pensa que é porque está sozinho, mas nada disso. Esse vazio se origina do ato de se esvaziar de significado. O que eu falei no início sobre você reproduzir o que escuta, pois é, toda essa influência da sociedade, a manipulação do algoritmo, a falta de questionamento e o modo automático em que se distrai, te faz reproduzir a si mesmo do jeitinho que o sistema quer, ou seja, sem personalidade, sem significado próprio, uma ausência de conexão com a sua essência. E esse é o seu atual lado fraco. Por isso faz coisas que depois nem consegue explicar, pensando até mesmo que era tudo menos você ali. Por isso também fala de um jeito péssimo, se comunicando às vezes com dificuldade, até reproduzindo gírias quando nem sequer queria se expressar desse modo. Ou desempenha mal aquela tarefa que antes se destacava e pensa que é tudo culpa do tempo, das influências negativas, quando na real a culpa foi sua de não se atualizar. A sua vida, basicamente, se torna cada vez mais descartável, não só porque o sistema quer, mas porque você se coloca nessa posição. E quanto mais você se expõe, quanto mais se entrega para essas armadilhas, mais fácil eles te puxam para baixo. Porque enquanto você perde as suas informações pessoais deixando de entender a si mesmo, o algoritmo passa a dominar quem você é. Tem noção disso? Provavelmente o seu celular sabe mais sobre a sua pessoa do que você sobre si mesmo. E os indivíduos ao seu redor, buscando companhia também, alguém para desabafar, uma pessoa para escutar a tal da fofoca, uma pessoa para que partilhem os seus interesses, te chama quando não tem ninguém para chamar, comenta de sair, fala que tem uma festa que poderiam ir, um barzinho para se reunir com a galera. Mas lembre-se que todo mundo nesses ambientes estão afogados no mesmo buraco em que você está agora. E se eles sentirem que você tenta escalar para o rumo correto, se a maioria percebe que você faz o que eles tanto queriam, mas não conseguem, acredite, haverão também tentativas para te sabotar. Seja um comentário maldoso, seja colocarem o teu antigo vício na mesa,
seja te relembrar dos seus traumas, fazendo com que você se sinta péssimo novamente. E por que fariam isso? São amigos, afinal, familiares. Bom, eles não se sentirão péssimos por estarem no fundo do poço se todo mundo estiver no fundo do poço. Entende? Por isso que em uma festa cheia de bebida e música alta, cheio de exageros, a maioria se distrai, porque com uma multidão de gente entalada de problemas, mas todo mundo pulando e gritando, fingindo felicidade, logo está tudo certo. Vamos chamar isso de diversão e se esquecer da realidade por uma noite. Essa é a filosofia atual da sociedade. Uma certa libertinagem. E se você quer se enfiar nesse sistema e ilusão, se quer pagar por isso, fica à vontade. Mas, se esquecer, virar o rosto e fingir que não está na pior, não traz solução alguma. Não te coloque em nenhum lugar agradável. Por isso, sejam as pessoas ou a influência dos excessos ao seu redor, você é puxado para o seu lado fraco todos os dias. E se você consegue se afastar dessa armadilha, acredite, você é mais forte do que pensa e está de parabéns por resistir. Porque em muitos casos, eles querem te quebrar, ensaiando que se importam contigo. Logo, o que posso te dizer é, não é para se trancar em uma caverna, mas permaneça ausente por um tempo. Deixe a sua presença mais consigo mesmo. Pois, se sente que finalmente começou a ter um pouco de consciência, se analisa que tem sim grandes chances de sucesso ao longo desses próximos meses, que você está com planejamentos em mente para colocar em prática ou pelo menos uma força de vontade constante, logo, fique com você. Vá no silêncio se aprimorando, sem postar nada nas redes sociais, sem mostrar para os outros os seus primeiros resultados de treino, sem revelar o passo a passo. E no momento que conquistar, você até pode postar algo ou comentar com pessoas que demonstram se importar, mas sinceramente, eu esperaria um pouco mais. E se não sentir necessidade também, continue no anonimato, porque quanto mais afastado você fica dessa influência ruim, e quanto mais consegue ficar quieto, aproveitando em silêncio sem que ninguém saiba dos seus resultados, melhor. Mais duradoura será a paz, acredite. E é como eu disse, quando você passa a recusar e dizer não para a influência e papinho da maioria em sua volta, e quando pelo menos se protege um pouco dos excessos visuais e sonoros, como o uso do celular à noite, por exemplo, você praticamente já lidará de forma excelente com o seu lado fraco. E para finalmente quebrá-lo de vez, para se livrar para valer dos hábitos ruins, o que falta no fim é você definir o seu propósito, porque quem investe novamente na própria personalidade passa a ganhar e reconquistar paz com a própria companhia e ainda segue uma série de objetivos em busca de um propósito bacana para si mesmo, tem tudo e não cairá mais em enganações. Não será alvo de ilusões nem besteiras que tem por aí. Então, se quer mesmo se curar, se deseja o seu próprio bem, vai por mim. Silencie a mente por um tempo. Permaneça afastado dos excessos de um tempo, sabe? De fato, se envolva na solitude. E, por favor, defina um bom propósito, mesmo que seja simples como aprender a cozinhar ou ler todas as obras de um autor. Que seja, mas se complemente com ideias e ações construtivas que somem algo para a sua vida, porque essa é a sua cura. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.